Olá, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de nós. Amém? Hoje eu venho aqui para cumprir o desafio que nos foi colocado de falar um pouco de cada santo, né? E para mim ficou falar sobre Santa Escolástica. Então vamos aprender um pouquinho sobre Santa Escolástica. Bom, Santa Escolástica nasceu na Itália, na cidade de Nórcia, no ano de 480. Mas ela não veio sozinha para o mundo. Veio acompanhada do seu irmão gêmeo, nada mais, nada menos que São Bento. Portanto, Santa Escolástica, São Bento, irmãos gêmeos, que ficaram órfãos por conta do parto. A mãe deles morreu durante o parto. E a história dos dois, é claro que se misturam um pouco. São Bento, ele vai para Roma, vai estudar. E logo na infância, Santa Escolástica já faz um voto de consagração completa a Deus, entrega a sua vida, a sua virgindade. Então, ela inteiramente já se entrega para Deus. Ela sente um chamado, sente uma vocação, mas não tem o discernimento ainda. Quando São Bento termina seus estudos e começa a sua vida de monge, aí ele funda o mosteiro dos Benedetinos. E isso vai servir de inspiração para a Santa Escolástica, que vai à procura do seu irmão, de São Bento, conversa com ele e se sente muito impelida a fundar uma versão feminina do mosteiro de São Bento. Né? São Bento funda a ordem dos Benedetinos, a versão masculina, e Santa Escolástica funda a versão feminina, as Beneditinas. Olha que bonito. E assim os dois começam uma caminhada de santidade, né? Por muitos anos, fundando vários mosteiros, atraindo muitas pessoas. Santa Escolástica, ela assim vai se tornando famosa por ser conhecida como uma mulher que era preenchida do Espírito Santo e vai atraindo muitas moças para os mosteiros femininos. Os dois se davam muito bem e sempre construíam os mosteiros, tanto masculino como feminino, sempre perto um do outro. Se inspiravam um no outro na vida de santidade. Mas, apesar de se darem muito bem, eles se viam apenas uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Então, por ocasião da Páscoa, eles passavam alguns dias juntos, tanto Escolástica como Bento, também como as monjas, os monges. Eles ficavam conversando, trocando ideias, trocando testemunhos, falando da graça, da bênção que Deus derramava. Enfim, colocavam os assuntos em dia, mas o assunto era sempre falar de Deus e das coisas de Deus. E por uma das situações, né, um desses encontros, ou melhor dizendo ainda, no último desses encontros entre os dois, eles estavam conversando, né, vários deles lá, monges, Escolástica, São Bento, e era uma noite muito linda, bonita, e deu o tempo. Então São Bento dá a ordem para cada um voltar para o seu mosteiro, para voltar para o seu para a clausura, né, como eles viviam. Mas Escolástica estava muito animada para continuar conversando e pediu para São Bento: não, vamos ficar mais tempo, vamos conversar mais, né? Tá tão bom o assunto, né? Tanta graça que nós estamos trocando aqui, tantos testemunhos. Mas São Bento ele era muito rigoroso com a disciplina. Então ele disse: não, de jeito nenhum, vamos voltar cada um para o seu mosteiro. Nisso, Santa Escolástica se colocou em oração. E de repente,
começou a chover e virou uma tempestade, o tempo mudou completamente. E São Bento percebeu que foi alguma coisa que ela fez, foi lá e ainda recriminou Escolástica, falou: o que você fez? Que Deus perdoe você por isso. E Santa Escolástica respondeu assim para o irmão: olha, eu queria conversar com você e você não me deu ouvidos. Então eu fui conversar com Deus e ele me deu ouvidos. E derramou essa chuva aí toda aí. E choveu a noite toda, de maneira que eles ficaram conversando, trocando ainda vários testemunhos e só puderam retornar pelo amanhecer do dia seguinte. E olha que interessante, eles vão embora. 3 dias depois, Santa Escolástica morre. Exatamente no dia 10 de fevereiro do ano de 547. Nesse momento, São Bento tem uma visualização. Ele vê a irmã dele, Santa Escolástica, entrando no paraíso em forma de pomba. E por isso que a imagem que nós temos de Santa Escolástica é ela segurando uma pomba no peito. Foi daí que veio essa imagem que foi depois desenhada, né, de Santa Escolástica. Então São Bento manda buscar o corpo de Santa Escolástica e sepulta exatamente no túmulo que ele tinha preparado para ele mesmo. Olha que interessante. Ele preparou um túmulo para ele, mas foi sepultar a irmã ali. E 40 dias depois, São Bento também morre. Olha que interessante. Nasceram juntos, morreram praticamente juntos e cumpriram uma missão muito parecida. Um, né, na versão masculina, os benedetinos, e outra na versão feminina, as benedetinas. Os dois mosteiros, tanto São Bento quanto Escolástica, tinham o mesmo princípio de vida, né? Oração e trabalho, né? Como a gente costuma dizer, ora et labora. Ora et labora. Oração e trabalho. Era a base estrutural de toda a disciplina das duas ordens, tanto dos beneditinos como das beneditinas. Então, no dia 10 de fevereiro é o dia consagrado, é o dia que a igreja recorda Santa Escolástica. Eu também busquei assim as orações, né, que são feitas a ela. Encontrei algumas são para situações mais particulares, mas essa daqui que eu encontrei, ela abrange todos nós, né? E eu vou terminar aqui, né, essa minha participação com esta oração. Lembrando que os relatos que nós temos foram todos feitos pelo Santo Papa Gregório Magno, que era beneditino e que escreveu, né, sobre Santa Escolástica no seu livro chamado Diálogo. Tá ok? Então vamos encerrar fazendo esta oração. Oração a Santa Escolástica. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Escolástica viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, espero ter contribuído aí um pouquinho para a nossa formação, para esse estudo tão bonito sobre a vida dos santos, né? Eu também me surpreendi com isso. Se eu sabia, eu já tinha esquecido que ela é irmã gêmea de São Bento. Ah, que bacana, né? Então, santo atrai santo, que bacana, né? Isso vai acontecer na nossa casa também, né? Quando a gente busca a santidade, a gente atrai outros para buscar. Ó, fica essa lição para cada um de nós. Amém? Até mais, até a próxima, se Deus quiser.